Um perigo disfarçado de euforia. Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes apontam que em 2022, quase 300 milhões de pessoas no mundo já fizeram uso de algum tipo de droga. 20% a mais na comparação com a década anterior. Esse episódio do Pauta e Prosa discute os perigos do uso recreativo e indiscriminado de substâncias ilícitas e medicamentos estimulantes. O meu convidado é o psiquiatra e psicoterapeuta Ivan Mário Brau, mestre e doutor pela FMUSP e que se dedica especialmente ao tratamento da dependência de álcool, tabaco e drogas. Doutor, muito obrigado por senhor aceitar o nosso convite para falar desse assunto que é tão importante, né? A gente vê aí que os números só aumentam no consumo desse tipo de droga, que são mais estimulantes, digamos assim, são muito procurados, principalmente entre os jovens, né? Para o consumo durante festas. Muita gente até atribui, isso se usa mais nas raves, né? Mas o que a gente tem visto é que não, né? Se usa em todo tipo de festa, principalmente quando é uma festa duradoura, né? Que o indivíduo, por exemplo, faz uso justamente para isso, como a própria droga já sugere, ela estimula, né? A dopamina, enfim, o senhor vai explicar melhor para a gente como é que isso funciona. Mas quais são essas drogas que têm esse efeito estimulante? O que elas causam no cérebro de quem usa? Agradeço o convite também. Bom, essas substâncias estimulantes, como o próprio nome diz, eles estimulam os comportamentos, as pessoas ficam mais ativas, se sentem mais fortes, elas se sentem mais potentes, se sentem mais inteligentes, elas ficam mais despertas, mais acordadas, raciocinando de uma forma mais rápida. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas procuram esse tipo de substâncias fora daquelas que também são usadas em tratamento, né? Então, tem as substâncias que são usadas em tratamentos e que as pessoas abusam fora de tratamento, e tem aquelas que são mesmo produzidas para serem consumidas como recreativo, né? Uhum. E é difícil até a gente entender, assim, diferenciar o tipo da droga, por exemplo, o MDMA, que é um derivado da metanfetamina. Qual que é a diferença dela para outro tipo de droga, por exemplo, o lança-perfume, e tem também a bala, que é uma mistura, né, de drogas, apesar de que, assim, um dos grandes perigos também é que, como se trata de drogas ilícitas, né, diferente do que o que você compra na farmácia, você nunca vai ter como atestar que o que você está ingerindo é aquilo, de fato, que a pessoa te prometeu, né, seja, sei lá, um traficante, enfim. Mas, enfim, qual é a diferença, por exemplo? Quais são as drogas mais consumidas nesses tipos de evento e qual a diferença entre elas? Então, de modo geral, as substâncias que são abusadas, elas têm vários tipos de efeitos, dos quais alguns predominam, de modo geral, né? Então, por exemplo, substâncias como os tranquilizantes benzodiazepínicos, que é o famoso Boa Noite Cinderela, têm efeito predominantemente depressor. Tem substâncias como a maconha, que tem vários tipos de efeito, aumenta o apetite, tem efeito depressor, tem efeito estimulante, dependendo do momento, dependendo da concentração. E as substâncias que você está citando, elas são predominantemente estimulantes, elas atuam predominantemente naquelas áreas do cérebro, naqueles sistemas que justamente ativam o comportamento. Mas, como você bem disse, tem muita mistura, até por uma questão mercadológica, né? Então, tem coisas que são mais baratas de se obter e outras menos. Então, com isso se mistura, às vezes, ou totalmente impuro, ou se mistura aquilo que é mais caro e mais difícil de se obter, como, por exemplo, o MDMA, com outras substâncias mais baratas, sintetizadas ou não, e que acabam fazendo com que seja mais possível vender. Como você citou aí a questão da bala, do êxtase, que em princípio o êxtase seria o MDMA, mas na verdade quando ele é vendido, muitas vezes tem misturas dentro, né? Mas o que caracteriza todas elas que você falou é a ação estimulante, diferentemente, por exemplo, do LSD, do ácido, né? Que é uma substância que principalmente leva a pessoa a ter alucinações, a ter sensação de fusão com o meio ambiente, que é outro tipo de ação, né?
Sim, e elas atuam no sistema nervoso central, liberando serotonina, que induzem ao bem-estar. Então, por isso que é tão, digamos, não estou fazendo aqui apologia às drogas, mas essa seria a explicação do abuso desse tipo de substância para a pessoa se sentir mais à vontade numa festa, melhor com ela mesma, mais desinibida num ambiente social? Eu acho que a pergunta que você fez é muito importante, até porque a gente vê que 99,9% das pessoas sempre falam, né, serotonina, dopamina, noradrenalina, e é muito mais complexo, né, é muito mais. Na verdade, a gente sabe que a maioria das drogas acaba atuando em todos esses sistemas e de formas que interagem. Então, é interessante a sua colocação, porque muitas vezes a gente recebe pessoas no consultório, então estou com depressão, é falta de serotonina. Não, não é nada tão simples. Quanto mais se estuda isso, mais se vê as grandes interações que tem e as formas diferentes também como estas substâncias atuam em locais diversos do cérebro. Mas, respondendo a sua pergunta mais diretamente, todas as substâncias que são abusadas, elas têm algum dessas que a gente está conversando hoje, alguma ação naquilo que a gente chama dos sistemas de recompensa ou gratificação ou motivação, dependendo do autor, que são principalmente, mas não apenas, o sistema mesolímbico e mesocortical, e que todos estão envolvidos, principalmente, mas não apenas, com uma substância chamada dopamina. Dopamina e também noradrenalina, mas a dopamina ela é estimulada basicamente por todas essas, e isto faz o que a gente chama tecnicamente de um efeito reforçador, e este efeito reforçador não sempre, mas geralmente é vivenciado como uma forma de prazer. Uhum. Então a gente tem entre os relatos de quem é usuário, que se sente mais animado, mais eufórico, maior propensão à empatia, tanto que o MD é considerado aí por quem usa a droga do amor, o aumento, né, por causa do aumento da libido, e porque a pessoa fica mais afetuosa, digamos assim, em relação ao outro. Mas isso também, o senhor não acha que é um perigo, por exemplo, numa festa, eu meio que perco um pouco o filtro para lidar com as pessoas e talvez me aproxime de quem me aproxime mais intimamente de quem eu não deveria, na questão, por exemplo, até da violência sexual cometida contra as mulheres. O senhor vê alguma relação? Então, eu acho que novamente você fez uma colocação muito importante, né? Porque realmente o MDMA tem mesmo esta fama de ser uma substância que aumenta a empatia, a interação, não necessariamente a libido, mas você usou um termo correto, tanto que antigamente havia até quem chamasse a substância de empathy, de empatia, que facilita essa interação, essa sensação de proximidade da outra pessoa, que não precisa necessariamente ser de cunho sexual, né? Agora, realmente, qualquer substância que a gente use, dependendo da sensibilidade da pessoa, dependendo do contexto, dependendo do quanto a pessoa usa, altera a nossa forma de pensar e agir. Então, sempre sob a ação de substâncias, existe uma probabilidade da pessoa agir de modo diferente do que ela normalmente agiria. E aí entra, inclusive, na parte sexual, né? Quer dizer, a substância tradicionalmente envolvida em situações de estupro, etc., é de outra classe, né? Que são os benzodiazepínicos, que é o tal do Boa Noite Cinderela, que faz com que a pessoa além de ficar sedada, eventualmente até adormecer, ela perca a memória do que ela fez, né? Muitas vezes. Mas qualquer tipo, e o álcool é uma droga que a gente sabe há séculos o quanto altera comportamento sexual, propicia a violência, uma substância que é lícita, mas propicia a violência, aumenta a libido também, muitas vezes, né? Enfim, que está envolvido e que pode estar envolvido nessa questão de violência sexual. Mas, em princípio, todas essas substâncias, na medida em que elas alteram a nossa capacidade de avaliar a realidade, o momento, podem alterar os nossos comportamentos e também o comportamento sexual. Doutor, e não existe também um efeito somatório, que nem eu já fiz, suponhamos, o uso do MD. Isso misturado ao álcool e ainda misturado a um energético, isso não é uma bomba para o organismo? Como o organismo recebe isso, né, da forma
quimicamente, e como que isso pode representar um perigo, porque a gente sabe que tem algumas reações fisiológicas também, né? O aumento do aquecimento do corpo, a desidratação. Isso pode, de fato, levar alguém a alguma complicação séria de saúde, a mistura desses componentes, das drogas ilícitas, lícitas? Sim, certamente, né? Estudos tradicionais existem, por exemplo, sobre a mistura de álcool com estimulantes como a cafeína, né? A famosa mistura de vodka com aquele famoso estimulante energético, né? Que tem altas concentrações de cafeína. A pessoa, porque o álcool tem uma ação depressora e a cafeína uma ação estimulante, então somadas a pessoa tem a sensação de que ela está bem, né? Ela não tem aquela sensação que o álcool dá às vezes de sedação, de dificuldade de raciocínio. Só que você testar a pessoa objetivamente com testes psicológicos, com testes motores, ela continua super comprometida, apesar dela sentir que está totalmente bem. Então, na verdade, uma pessoa, por exemplo, que bebe e usa um energético contendo cafeína, ela acaba tendo um desempenho até pior, talvez, por exemplo, dirigindo um carro do que quem só bebeu. Então, isso transpondo para essas outras substâncias que você disse, também com caráter estimulante, se espera o mesmo tipo de reação. E, logicamente, além de tudo, quanto mais coisas você mistura, menos a gente sabe o que pode causar, e tem algumas diferenças, inclusive individuais, e os riscos certamente são maiores quanto mais coisas se mistura. E aí vem o que você falou, que a gente chama da intermação, que não é um efeito direto de uma substância, mas é a somatória, né, de substâncias. Por exemplo, os estimulantes, eles aumentam o comportamento motor da pessoa, eles aumentam a sudorese, portanto, a perda de líquido, e isso dentro do ambiente de dança, um ambiente fechado, um ambiente quente, que muitas vezes a pessoa, ao invés de se hidratar, consome mais álcool. O álcool é diurético, ele é um péssimo hidratante, porque ele sai no xixi, estimula o xixi, e aí a pessoa acaba esquentando, não percebe, e aí tem os desastres, né? Então, realmente, essa somatória é muito perigosa mesmo. Mas eu gostaria de fazer um parênteses de algo que você falou assim, não querendo fazer apologia. Sempre que eu abordo uma pessoa que usa qualquer substância lícita ou ilícita, eu sempre digo, olha, se não tivesse um lado bom, você não usaria, ninguém usaria, né? Então, o X da questão não é dizer, olha, faz mal, não use, porque, nossa, mas eu uso, só me sinto bem. A questão é o preço que você paga por isso, né? Então, o uso de substâncias em alguns contextos, com o que você falou, que a pessoa pode sofrer uma intermação, pode ser imediato, né? Uma pessoa que tem um desastre com álcool ou uma violência. Mas o problema é que essas substâncias vão aos poucos detonando o organismo, né? A gente tem muitos estudos mostrando, por exemplo, morte de células cerebrais, dependendo da substância também em outras partes do corpo. Então a pessoa às vezes nem percebe, mas ela está prejudicando ao longo do tempo o organismo. Como um diabético que consome açúcar. Não sinto nada. Mas só que vai detonando o organismo aos poucos, né? Então, isso realmente, o X da questão não é que as drogas não causem bons efeitos, né? Acalmam ou estimulam, socializam, etc. e tal, mas o preço que você vai pagar é por isso. Esse é o X da questão. Perfeita colocação, doutor. E até o senhor me obriga com o seu raciocínio tão lógico a antecipar uma pergunta que eu vou fazer mais para o final, que são realizadas, inclusive, pesquisas com o lado terapêutico, né, de algumas drogas. A gente sabe, né, que o uso da maconha não pode ser desprezado para inúmeras patologias. Mas tem também estudos falando do MDMA. Por exemplo, na Austrália, em 2023, se não me engano, ele passou a ser legalizado o uso de MDMA durante sessões de psicoterapia. Mas como isso é feito, né? Isso é feito no ambiente controlado, né? Fora do ambiente de festa, e também é atestado a pureza ali da substância. E foi atestado, sim, alguns resultados positivos, né? Só que isso precisa, né, de muito estudo ainda para a gente chegar a uma conclusão definitiva, mas tem até um documentário na Netflix falando sobre isso, que chama-se, se não me engano, Como Mudar a Sua Mente. Escrito por um jornalista sério, mas enfim, é o que o senhor falou também. Algumas drogas, né, porque o medicamento também é uma droga, tem o seu lado, pode ter o seu lado
positivo, se bem administrado, se administrado clinicamente, com ética? Então, novamente, meus parabéns, porque é uma pergunta que também se faz pouco e é muito importante. A gente tem estudos e estudos, né? Quer dizer, por ano, só uma das plataformas de publicação de artigos científicos tem 1.300.000 artigos novos. Então, tem muitos estudos com metodologia fraca, seja por questões de contexto, não houve pessoas suficientes para fazer a pesquisa, etc., ou às vezes é por incompetência mesmo dos pesquisadores. E isso acaba sendo publicado e muitas vezes as pessoas leem, têm acesso e aí acham que pronto, é porque tem um estudo mostrando que alguém tratou depressão com maconha, então maconha é bom para depressão. A coisa é muito menos isto. Em relação ao MDMA, na verdade, é uma das linhas mais antigas de estudo, né? Houve no passado, décadas atrás, quem usasse, por exemplo, em psicanálise, né? Não é necessário, certamente não é algo que seja tipo assim, olha, use porque é bom. Não está neste nível. Existem alguns estudos da possibilidade dessas substâncias em depressão, em transtorno de estresse pós-traumático, mas certamente não estamos ainda no estágio onde você recomenda, faça isto. Isso vale em relação à maconha também. A maconha tem muitas, dependendo da fonte, você lê que tem de dezenas até a mais de 100 substâncias dentro da planta, né? Dessas, as duas mais estudadas são o canabidiol e o canabinol. O canabidiol é aquele que se fala, por exemplo, para determinados tipos de epilepsias, para determinados tipos de dores, que pode ser útil. Existem estudos sobre o uso deles, por exemplo, para controle de apetite. Muitos resultados, no entanto, sobre outros tipos de aplicação. Existem estudos, por exemplo, para insônia, mas, por exemplo, os estudos para ansiedade, eles não são conclusivos. Se você for, então, no famoso Dr. Google, então você vai achar, então canabidiol para ansiedade. Não, os estudos não são insuficientes para dizer que é bom para ansiedade. Então, assim, a gente tem que pensar com muito cuidado. E o canabinol, por sua vez, também vem sendo estudado com uma série de aplicações. Mas não esquecer que o canabinol, por outro lado, é a substância principal que leva à dependência no uso de maconha e é uma substância que sabidamente pode desencadear crises de pânico e surtos psicóticos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque existe muito sensacionalismo, né? Do que não, olha, sim, porque é bom, por não sei o quê, e as pessoas gostam de novidades, lógico, todos nós gostamos, mas pensando de uma forma mais cuidadosa, é muito menos do que se fala. Resumindo a sua pergunta, eu diria que isto realmente está muito mais no nível de estudos e realmente a gente precisa esperar até que as coisas sejam conclusivas antes da gente recomendar ou de chegar no psiquiatra e falar, olha, doutor, o que você acha de a gente usar MDMA ou usar LSD ou coisa que o valha, né? Que infelizmente as pessoas acabam muitas vezes com esse tipo de ideia, né? Ao invés de irem por tratamentos que já são comprovados. Entendi. Não, super pertinente a análise. Agora, voltando também a falar sobre os efeitos, né, desses estimulantes. Há muitos relatos, né, de que, porque a gente tem isso também, além a substância que a pessoa ingere, além de você saber, não saber de fato, estou falando do consumo das drogas em festas. Além de você não saber exatamente qual é a substância, tem também o fator individual, né? Cada organismo vai receber de uma maneira diferente aquela substância. Mas muitos relatam, isso que é um pouco de senso comum, que após o consumo persistente desse tipo de estimulante, no dia seguinte vem a tal da bad, né? Eu acho que é esse termo que usam, que é aquela sensação de... Diferente da ressaca, tem uma questão, um desânimo também, um desgaste mental, uma tristeza profunda. Quer dizer, parece que a droga te leva ao céu e depois, no dia seguinte, ao inferno. Fisiologicamente, como que se explica isso? Por quê? Sim.
O que que acontece, né? Você, quando usa aquela substância, você tem uma ativação, uma estimulação de uma série de sistemas, como a gente falou, e muitos desses sistemas relacionados à motivação, a prazer, né? Como o sistema, como eu falei, dopaminérgico, como o sistema opioide, e como você tem uma hiperestimulação, aí quando isto acaba, a tendência é ter o oposto, por vários motivos, seja porque algumas substâncias neurotransmissoras podem ter realmente se esgotado, que é a visão mais, vamos dizer assim, que as pessoas têm de uma forma mais habitual, mas não só, tem alterações nos receptores celulares, né? Tem alterações no metabolismo do organismo, mas basicamente, para a maior parte das substâncias abusadas, o dia seguinte, o revertério é do efeito oposto àquilo que você quis obter no primeiro dia, né? É um dos preços, né? Como o senhor citou É também. um dos preços, e pela quinta vez digo muito importante, porque se fala muito pouco nisso, porém, as pessoas reagem de forma diferente. Então, eu fico com muito medo daquela pessoa que usa e no dia seguinte não sente nada, porque pode acontecer também. E aí ela acha, não, então tudo bem, não está me fazendo mal, né? Só que está, porque o efeito sobre o nosso organismo é cumulativo. Né? Então, o prejuízo está ocorrendo e prejuízo que a gente muitas vezes não está vendo. Então, não é porque eu não me sinto mal e aí eu incluo o álcool. Ah, não, eu não tenho ressaca, eu bebo bastante, no dia seguinte estou bem. Isso não significa que não está fazendo mal. Né? Perfeito. Então, assim, realmente é muito frequente a bad, né, que o pessoal começou a usar basicamente com usuários de cocaína, que usava muito esse termo, né, e que pode acontecer com os estimulantes, a cocaína também é um potente estimulante, né, mas de não pensar que pelo fato de eu não me sentir mal no dia seguinte, algumas horas depois, que aquilo não está me fazendo mal, né. Isso é algo muito importante, né. O preço que a gente paga pelo uso de substâncias é um preço geralmente em médio e longo prazo, muito mais do que em curtíssimo prazo. Novamente, comparando com o diabético que come açúcar. Perfeito. E em relação à dose, não pensando então dessa maneira, fica fácil dizer que não existe uma dose segura. Não é porque eu consumi pouco e isso me causou poucos efeitos que tá tudo bem também. Não existe dose segura de qualquer tipo de droga. O senhor concorda? Então, eu sou muito cuidadoso tanto para o sim quanto pelo não. Hoje em dia, tem muitos estudos para muitas substâncias mostrando exatamente o que você está falando. O tradicional é o tabaco, né? E hoje em dia, de alguns anos para cá, a gente sabe que isso é válido, por exemplo, o álcool. Né? Então, alguns anos atrás, ainda se fala, não, doses pequenas ou até moderadas podem até ser benéficas. Não, hoje a gente sabe que qualquer dose de álcool é prejudicial. E, logicamente, quanto mais a pessoa consome, quanto maior a frequência, vai ser mais prejudicial. Então, existe uma certa proporcionalidade. Agora, eu não sei dizer para você se todas as drogas, em qualquer quantidade, vão causar um prejuízo significativo. Eu não vou, assim, eu estou aqui como médico, como profissional, não estou aqui para pregar o bem ou o mal, né? Então, posso dizer assim, não dá para dizer de todas as... Bom, a pessoa usou um LSD uma vez, bom, ela pode ter um risco de um surto psicótico, mas não teve. Será que só isso já vai lesar o cérebro? Ou será que isso... Então, ou usou, sei lá, fumou um baseado uma vez, ou raramente fuma, né? Porque é o que o senhor falou, não é só o efeito da droga, também é a particularidade do organismo, né? A particularidade do organismo e também a gente não, como as drogas, né? Aliás, hoje em dia a gente até prefere o termo substâncias tecnicamente para não ter aquela conotação pejorativa e até porque, por outro lado, drogas também são remédios que são Sim. benéficos, né? E que é muito importante, por que que eu posso tomar uma droga que é um antidepressivo, mas não posso usar, sei lá, cocaína ou êxtase? Porque a diferença é que as drogas médicas, quando bem estudadas corretamente, justamente têm a característica oposta. Às vezes a pessoa até sente alguns efeitos colaterais, mas pesando o final um efeito, vai pesar mais o efeito benéfico. Ah, porque eu tomo um antidepressivo, sinto um monte de coisa ruim, tomo, sei lá, uso êxtase e não sinto. Sim, porque justamente
você tem alguns efeitos colaterais desagradáveis, mas o efeito somado é benéfico, e nas drogas de abuso é exatamente o oposto. E tem essas diferenças individuais, mas volto a dizer, a gente não sabe se todas as drogas, se não existem estudos para dizer todas as drogas em qualquer quantidade vão fazer mal. A gente sabe isso sobre algumas, como eu dei exemplo, o álcool e o tabaco. Qualquer quantidade vai fazer mal. Aliás, não tem muito tempo que foi publicado um estudo na Lancet, né, que é uma revista super respeitada, ranqueando as drogas mais ou menos benéficas, né? E uma curiosidade é que o álcool é a quinta, né? Na frente, inclusive, também de algumas substâncias que nós estamos falando, que são usadas em drogas, né? Em festas, perdão. Por exemplo, a heroína ficou em primeiro lugar, a cocaína em segundo lugar, o álcool em quinto lugar e o êxtase em 18º lugar, à frente da maconha. Ou seja, mas o que eles estão avaliando como deletério? Seria o poder também de vício? Qual é o parâmetro para se considerar uma droga mais perigosa em relação à outra? Eu desconheço este estudo do Lancet, a gente estuda bastante o assunto, mas certamente impossível ler todos os artigos. Sim. Então não tenho como criticar este artigo, não conheço os detalhes, não conheço os objetivos claros, a metodologia. Sim, o Lancet é renomado, infelizmente mesmo revistas renomadas às vezes publicam coisas que são bastante discutíveis, como um estudo que teve alguns anos atrás de que antidepressivo não funciona numa revista renomada, funciona. Mas enfim, agora pensando em termos se você está pensando em termos de capacidade, vamos dizer, viciante de causar dependência, sim, existe um ranking e certamente a heroína está bem na frente. Heroína e o crack que na verdade é uma forma de cocaína, mas pelo modo, pela química diferente da administração, pela composição, pelo fato de ser fumado, pelo fato de ir pelos pulmões, de ser absorvido mais rápido, etc. e tal, o formato crack é mais viciante do que a cocaína, que também já é. E aí entra um pouco do que você falou, porque as drogas terapêuticas e tudo. Incrivelmente, na década de 20 do século 20, a classe alta usava com alguma frequência cocaína. Existe até um livro famoso chamado Cocaína, de um escritor italiano chamado Pettigrilli. Era muito caro, não é todo mundo que usava, mas usava. E se percebeu que fazia mal. Mas aí pararam de usar, assim, por muitas décadas. E quando reapareceu, por volta da década de 70, a Associação Psiquiátrica Americana publicou Não Vicia. Então a gente tem que ficar muito com o pé atrás com o que se diz, né? Então, agora voltando à categorização, sim, é possível categorizar. Então, existe, por exemplo, um estudo que sugere que de pessoas que experimentam cigarro de 1/3, pessoas que usam o cigarro uma única vez, mais de 30% vão acabar ficando dependentes, o que no caso do álcool é por volta de 15%, no caso da maconha um pouco menos. São estudos, mas a gente tem que pensar que qual a população que foi estudada, jovem, idosa, homens, mulheres, questões raciais, questões culturais, questões até socioeconômicas, enfim. Então, a gente tem que relativizar bastante esse tipo de coisas muito, vamos dizer assim, rotuladas. Então, tal em primeiro, tal em segundo, tal em terceiro. Mas, certamente, se você pensar em heroína, ela é mais viciante do que a maconha na forma normal, como a maconha é usada, principalmente no Brasil, na forma de baseado, o que não significa que maconha seja bom. Né? Não tenho nenhuma visão puritana a respeito, eu sou médico, como eu falei, mas certamente não é benéfico. Mas pensando nessa categorização, sim, heroína vicia mais do que maconha. Uhum. E o que caracteriza uma pessoa como dependente? Seria a questão do abuso, fissura? Qual que é a diferenciação que se pode fazer do ponto de vista clínico? O que é uma pessoa dependente e o que é um usuário esporádico, por exemplo? Qual a diferença entre quem está numa festa e consome eventualmente, não que isso não faça mal, mas do que depende da droga, por exemplo, para viver? Perfeito. Assim, vou elogiar novamente, porque são interessantes, que eu já falei bastante sobre isso, mas poucas pessoas fazem algumas perguntas muito importantes que está fazendo. Assim, a gente tem algumas diferenciações clássicas entre o que a gente chamava de dependência e abuso.
hoje em dia, a gente relativiza isso. Então, nas últimas edições da Associação Psiquiátrica Americana do Manual de Estatística e Diagnóstico, eles consideram que existe uma escala de gravidade, onde não dá para você rotular, assim, este é dependente, aquele é abusador, aquele é uso recreativo. Existe toda uma gradação. Tá? Então, hoje em dia, a gente vê isso muito como gradação. É muito claro quando você atende as pessoas que procuram, né, o quanto difere. Porém, classicamente, assim, a definição mais simples, né, é assim, o abusador é a pessoa que usa de modo a ter prejuízos significativos pelo uso. Tá? O uso recreativo teria aquela pessoa que não percebe, que não tem nenhum prejuízo significativo, pelo menos habitualmente. O abusador seria aquele que já tem prejuízos significativos, e aí existe uma lista de prejuízos que são considerados significativos, né? Por exemplo, problemas com a polícia, por exemplo, envolvimento em brigas. E o dependente é aquela pessoa, por essa definição clássica, de modo simplificado, que ela tem prejuízos, inclusive vários mais significativos em maior quantidade que o abusador, e apesar disso a pessoa continua usando, né? Então, a característica grande da dependência é a dificuldade da pessoa parar ou controlar. E quando eu digo parar, para a maioria das drogas, não é parar por algumas semanas ou meses. A imensa maioria das pessoas ditas dependentes fazem isso. Ah, eu não sou dependente porque eu fiquei 2 meses sem beber quando me operaram do estômago, né? Em longo prazo, em questão de anos, as pessoas dependentes, elas não conseguem, de modo geral, ficar sem, né? Então, e dentro da dependência, também é mais frequente o aparecimento dessas situações de abstinência, que você até descreveu em parte, né? A questão da necessidade de usar quantidades maiores ou em frequência maior para ter o mesmo efeito, né? Isso é uma das características que classicamente definiam a dependência. Uhum. Perfeito, doutor. E falando em pesquisas, acho que o senhor deve conhecer a do Bruce Alexander, muito famosa, do Parque dos Ratos, né? Uhum. Que, situando aqui o nosso ouvinte, telespectador, que quando que ele conseguiu comprovar, né, através ali da experiência dos ratinhos, o quanto o ambiente influencia a dependência, o abuso de substâncias, né? Que ele colocou ali ratinhos isolados numa gaiola com a droga ali na água, né? Uma com a água pura e a outra com a água e a substância. E depois ele fez isso com ratinhos em outro grupo, né? Ele montou o Parque dos Ratos, que lá tinha a socialização, né? Outros ratinhos e também acesso à atividade física, aquela rodinha para o ratinho correr e tal. E no final do dia, os pesquisadores mediam quanto tinha de morfina, que eles tomavam água com morfina, nesse caso da experiência, que é um opioide, e quanto tinha de água. E daí eles constataram que os ratinhos que ficavam isolados, eles tomaram consumiram, aliás, até 25 miligramas de morfina por dia, enquanto que os ratos que estavam na gaiola da diversão, da socialização, com uma vida mais agitada, só consumiram 5 miligramas da droga por dia. Isso aplicado para nós, né, para o mundo real, o senhor não acha que isso também é muito detectável, né, entre os jovens? Quanto pior ele se sente consigo mesmo, mais ele vai buscar em substâncias esse prazer que ele não tem, digamos, na comunidade? Uhum. Eu sim, conheço esse estudo, eu tenho restrições tanto técnicas quanto éticas a transpor de outros animais para nós, animais humanos, mas, por outro lado, pensando em nós, sim, certamente o contexto faz muita diferença. Vou dar 2 exemplos clássicos. Um é o que a gente chama do peer group, né? O que é o grupo de pares que frequentemente por aí que adolescentes e jovens acabam usando substâncias, né? Porque aquela pessoa, aquelas pessoas, aquele grupo que serve de modelo, onde eles querem ser aceitos, as pessoas usam, né? Isso é muito importante em termos de início,
do uso e de manutenção no início do problema. E outro exemplo clássico é das pessoas que têm um quadro muito intenso de ansiedade social, que a gente chama de fobia social, né? Dificuldade muito grande em ser escrutinados, em ser julgados, em como que o outro vai achar de mim e assim por diante. Essas pessoas muitas vezes aliviam porque o álcool tira a timidez de qualquer pessoa. E essas pessoas que têm muito grande ansiedade social, elas tendem a ter mais problemas de dependência de álcool justamente porque acabam repetindo o uso dentro do contexto social. Então vão paquerar, precisam beber para paquerar, vão falar com um cliente, precisam beber vão dar um seminário, precisam beber ou usar tranquilizantes, né? Que é uma outra coisa que também o uso de tranquilizantes para enfrentar situações também aumenta a chance da pessoa ficar dependente. Sim, então o contexto é realmente muito relevante. O contexto é muito relevante. E o contexto é relevante até para o efeito da droga, né? Para o que a pessoa sente. Existem estudos também com animais não humanos sobre isso, né? Que o efeito, a probabilidade do mesmo ratinho usar numa determinada gaiola ou de usar numa outra gaiola que tenha um ambiente diferente. Então, sim, o contexto é extremamente importante para dizer o quanto a pessoa vai usar, se ela vai ficar dependente ou não. Uhum. Teve, acho que um dos exemplos também é a guerra do Vietnã, né? Que era muito comum o uso de heroína, porque os soldados precisavam se sentir mais encorajados. Imagino eu que deve ser a coisa mais aterrorizante do mundo. Você está num fronte de batalha, então nem se pode julgar, né? A heroína também para aliviar dores, enfim, era muito frequente o uso, né? E teve um temor na época de tanto das autoridades quanto da sociedade civil mesmo, de que quando esses soldados retornassem, que isso ia ser uma tragédia, né? Que estariam todos viciados e que ia acabar com o país que tanto defenderam na guerra. Mas o que se viu na prática foi o contrário, né? Que mais, eu acho que não me lembro se foi exatamente, eu não sou de números, doutor, mas mais de 90%, se não me engano, desses soldados que retornaram, eles conseguiram se livrar da dependência, porque eles voltaram para um contexto familiar, para o acolhimento, foram vistos como heróis, ao passo que os que se viciaram, continuaram viciados na droga, eram aqueles que tinham vínculos mais frágeis, outros problemas. Esse também é um bom exemplo de contexto, o senhor acha? Bom, só brincando um pouquinho, o quanto os soldados americanos estavam defendendo o país deles na Guerra do Vietnã, não Sim, sei, né? sim, Mas sim, enfim, sim, mas doutor. tudo bem. Mas Mas então, o sim, eu quanto entendi. do fator psicológico, enquanto sim, eles lógico. achavam, né? Sim, Enquanto... mas realmente, isso é um exemplo clássico. Aliás, eu li este exemplo na década de 80 num livro de farmacologia chamado Goodman Gilman, na parte de drogas. Mas, enfim, sim, é um exemplo clássico. Também não me lembro exatamente dos números, mas sim, a maior parte dos usuários de heroína voltando para o país, para o contexto normal deles, parou de usar e uma pequena parte acabou persistindo. Além de características psicológicas e contextos, né, que proporcionam, que aumentam ou diminuem a probabilidade da pessoa usar continuamente, a gente não pode esquecer também da predisposição biológica, né? Então, tem pessoas que possuem uma predisposição maior a ficarem dependentes. E esta predisposição é para todas as drogas? A gente não sabe. Aparentemente, eu digo aparentemente, algumas pessoas realmente têm uma predisposição maior para ficar dependente de qualquer coisa, né? E são muitas vezes para uma coisa começa a outra. Outras têm aparentemente uma droga de preferência, mas certamente existem pessoas que, por características biológicas, genéticas, a gente não sabe exatamente quais são, tem uma predisposição maior. Então, além do contexto, é sempre uma interação entre a biologia e o contexto social psicológico, né? Então, tem também este aspecto de, provavelmente, uma parte desses soldados, não só a questão contextual, mas coitado, tinha uma predisposição maior de ficar dependente pelo próprio organismo dele. Porque tem também, pensando nisso, o tal do efeito de tolerância, que é outra expressão que os usuários que se dizem eventuais, né, de drogas nas festas, que... Por que acontece? Qual a adaptação? A gente pode dizer, assim, leigamente, que o cérebro sofre uma adaptação
a esses estímulos. Por exemplo, eu usei o LSD, o êxtase, a bala tal, e eu senti uma certa euforia, um prazer imediato naquele contexto. Só que eu vou usar novamente aquela miligramagem, eu precisei de mais, eu vou precisando cada vez mais para ter aquela mesma sensação eufórica do início. Existe isso e por que que acontece? O cérebro se adapta tanto para as boas condições quanto para as condições ruins? Sim, certamente. Existe uma habituação do cérebro, os mecanismos são os mais diversos, né? Então, sempre estão envolvidos a questão dos receptores. Então, receptores são aquelas moléculas que, falando de uma forma novamente bem tosca, que ficam na superfície das células, às quais os neurotransmissores se ligam, né? Então, tem receptores que têm um efeito de estimular mais a produção de algumas substâncias, outros que diminuem a produção das substâncias, e outros que facilitam a reabsorção e assim por diante. Então, ocorrem mudanças em vários níveis, né? Tanto em diminuição ou aumento de produção de determinadas substâncias, quanto nos receptores que vão influenciar essa produção e absorção, quanto na forma como essas substâncias atuam na produção de substâncias pela célula através de moléculas que ligam as informações vindas da superfície da membrana celular à produção de moléculas dentro da célula. Então, tem muitas mudanças, novamente, muito complexas, a gente não sabe exatamente, porém, sim, certamente existe essa habituação para algumas pessoas mais e para algumas drogas mais do que para outras, mas existe sim, e isso é uma das características que eu até comentei que a gente incluía no diagnóstico da dependência, a necessidade de usar quantidades maiores, sim. Entendi. E, doutor, mais um ponto em relação às festas, porque muita gente defende que o MDMA não é viciante ou uma droga que tem baixo poder viciante. Porém, se eu considerar que eu só me divirto numa festa, se eu usar determinada substância, isso por si só não é um vício? Aí tem a complexidade do próprio conceito de vício, né? Mas as duas, assim, sim, o MDMA vicia, isso a gente faz décadas que a gente sabe bem no início, quando começou a ser mais frequente o uso, se discutia se viciavam. Não lembro de artigos no começo do século XXI que discutiam essa questão, mas hoje em dia a gente sabe que sim, que pode viciar, sim, né? Aí cai naquilo que a gente fala, drogas mais ou menos viciantes, né? Se nos comparar com a heroína vai ser menos, mas sim, sim, pode viciar. E aí, a outra questão que você falou, né, de se o próprio fato da pessoa ter que usar, é uma pergunta interessante, né? Porque, sim, a gente poderia chamar isso de uma dependência, né? Mas é diferente. Não é Se uma correlação meio relacionada à escravidão mesmo, né? Eu estou atrelando a minha diversão ou a qualidade da minha diversão a uma substância química. É, agora veja bem, o grande problema das substâncias das quais nós estamos falando hoje é aquele balanço entre o benefício e o prejuízo, né? Se teoricamente você tem uma substância que você precise usar, né, não é o ideal, mas é difícil de chamar isso de dependência. Quando a gente fala de dependência, eu falava de dependência no contexto dessas substâncias, é algo que realmente traz prejuízos imediatos ou em médio e longo prazo. Vamos pensar no seguinte, uma pessoa que realmente tenha algum problema vascular ou neurológico e que precise usar uma substância para ter uma ereção, né, o famoso azulzinho. E para a pessoa conseguir ter uma relação sexual que seja bom para a pessoa e para outra que está com ele, precisa tomar. A gente pode dizer que é uma dependência? Sim, dependência no sentido de que eu estou dependendo disso para poder fazer algo, mas não é dependência no sentido de uma pessoa que ficou dependente ou viciada em cocaína ou álcool ou MDMA ou tabaco. Então, a gente precisa realmente
diferenciar, né? Porque Relativizar se a os pessoa... pontos o grande positivos e os problema das negativos. drogas que nós estamos falando é que o final é sempre um prejuízo, enquanto que uma pessoa que para ter uma relação sexual precisa tomar o azulzinho, né? Então, Mas ele precisa ponderar se aquele risco para ele é maior ou menor lógico, do que o prazer de ter a relação, por se, exemplo. então, na verdade, no caso, não é a substância que está causando uma dependência. A pessoa, na nossa linguagem do dia a dia, está dependente daquilo para fazer algo, né? Mas não é a substância que está causando uma dependência, porque, ao contrário das substâncias que causam dependência, que eu falei que sempre mexem com os nossos sistemas motivacionais de forma direta, envolvendo sensações de prazer e um efeito que não necessariamente é prazeroso, que a gente chama de efeito reforçador. Quando a gente pensa em algumas substâncias, elas podem estar envolvidas no contexto. Vamos dizer que, por exemplo, pessoas que têm, eu falei de fobia social, vamos dizer que tomassem uma substância que facilitasse elas interagirem, mas que não causasse mal. Não é o ideal, mas não seria tão problemático quanto o álcool, porque o grande problema da dependência, né, está relacionado às substâncias, né? Então, esse é o X da questão da dependência, né? Não é o fato de eu ter que usar para conseguir algo, mas de eu ter que usar uma substância que, em última instância, vai me prejudicar. Isso Perfeito. que diferencia. Doutor, uma última pergunta aqui para a gente encerrar, infelizmente. Mas eu queria saber sobre o Venvance também, né? Já que a gente está falando tanto do contexto de festas. É um medicamento legalizado, usado para o tratamento de TDAH, né? E qual que é o perigo de você usar o Venvance sem ter o diagnóstico da doença, do déficit de atenção? O que isso causa? Uhum. A gente, como médico, evita em falar em nomes comerciais, né? Mas a droga que você citou é a lisdexanfetamina, que inclusive existem outras marcas também, né? Então, a lisdexanfetamina é uma substância estimulante que é usado para vários tipos de tratamento. Então, é usado classicamente para o tratamento de transtorno de déficit de atenção, é usado em alguns casos de depressão resistente, é usado em alguns tipos de transtornos alimentares, né? Então, o problema é que o que acontece? Que é uma substância estimulante. Vamos pensar numa substância estimulante leve, como a cafeína, né? Acho que a maior parte de nós já teve a experiência de estar muito cansado ou desanimado, e aí toma um café bem forte e dá uma levantada, né? Então, substâncias como a lisdexanfetamina, né? E outras substâncias semelhantes, como o metilfenidato, que também é usado no tratamento de déficit de atenção, eles fazem isso de uma forma muito mais potente. Então, as pessoas acabam usando isso para se sentirem mais fortalecidas, né? Às vezes até fisicamente se sentem mais fortes, para se sentirem mais Mais espertas, mais alertas, mais ativas, menos despertas. cansadas. E isto é um problema tanto no sentido de poder causar dependência, mas também porque existe também um aprendizado, por exemplo, que é relacionado à substância. Então, alguma coisa que você pode ter aprendido ao usar a lisdexanfetamina ou metilfenidato, você pode eventualmente não manter esse aprendizado quando você estiver sem. E fora isso, efeitos colaterais do uso recreativo, ou seja, uma coisa é uma pessoa ter um transtorno de déficit de atenção severo e ser medicado e ter uma super melhora, e está lá usando uma substância com eventuais efeitos colaterais. Outra coisa é quando você usa recreativamente, sem necessidade, e aí você está exposto tanto à dependência, quanto a você ter aumento de pressão arterial, alterações Era isso que eu cardíacas tinha e assim. listado aqui. É, Insônia, irritabilidade, tremores, anorexia, disfunção sexual, convulsões. Tudo isso pode acontecer mesmo para o usuário que não é diagnosticado com a doença e usa isso de forma recreativa, se ele abusar da substância? sim, sim, pode acontecer certamente, né? Então,
principalmente, né, em termos de riscos, né, essas substâncias têm bastante riscos cardiovasculares mesmo, né, porque aumentam a pressão arterial e podem trazer alterações cardíacas. Tem vários estudos recentes mostrando e comprovando que realmente podem ter efeitos colaterais cardíacos, então deve ser restrito somente para o uso médico, né. Então, outras coisas como insônia e tudo, diminuição de apetite, sim, podem causar, mas os grandes riscos mesmo, além da dependência, a dependência destas substâncias é mais comum em pessoas que já têm um histórico de dependência de outras drogas, como, por exemplo, cocaína. Mas os riscos cardiovasculares são grandes para quem é usuário e, infelizmente, a gente tem, não é raro, que venham pessoas... consultório é mais raro, mas por internet muita gente pergunta, será que eu posso tomar tal coisa para melhorar meu estudo, melhorar meu resultado? Pessoas que não têm realmente o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e vão, sem necessidade, elas poderiam ter um desempenho melhor estudando melhor, ou tendo mais descanso, ou enfim, e aí ficam usando para aumentar o rendimento, isso é muito, muito prejudicial. Uhum. É isso, doutor. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Pauta e Prosa. Eu acho que muitos pontos foram esclarecidos aqui. A gente não está aqui nem endeusando, nem colocando também as drogas no patamar de culpa mesmo, né? De quem faz uso, mas alertando. Acho que esse é o principal foco do programa. Se você for fazer uso de alguma substância, você tem em mente de que ela pode causar prejuízos. E isso que o senhor falou é muito importante, principalmente a longo prazo. Obrigada, viu? Eu agradeço também a oportunidade e, como eu falei, fico muito contente com as perguntas tão interessantes que você fez. Obrigada. O Pauta e Prosa 20, Drogas e Diversão, os perigos do uso recreativo e indiscriminado de substâncias ilícitas e medicamentos estimulantes, fica por aqui. Eu agradeço imensamente a presença do Ivan Mário Brau, que é mestre e doutor pela FMUSP e que se dedica especialmente ao tratamento da dependência de álcool, tabaco e drogas. Contribuíram para a realização desse episódio a pauta de Tiago Lacerda, produção de Mariana Gonçalves, videomaker a Gisele Sartini, iluminação Rafael Félix, sonoplastia de João Pedro e estagiário de mídia Pedro Silveira. Apresentação e roteiro por mim, Valesca Quintela. Obrigada pela sua audiência.